Se você quer se sentir infeliz, terá oportunidades sem fim, porque sempre alguém fará algo que você não gosta. Respeitar não significa concordar ou renunciar ao nosso ponto de vista. Respeitar significa ser flexível e se colocar no ponto de observação do outro e deixá-lo seguir seu caminho. O que torna algo verdadeiro ou falso é o ponto de vista de cada um. Não que o verdadeiro ou o falso deixará de ser se ninguém acreditar. O ponto é, se não tivermos abertos para entender, e essa percepção só ocorre quando respeitamos algo ou alguém, o ponto de vista do outro sempre estará errado, já que estamos limitados à nossa percepção. Vamos entender que cada um está em uma fase de compreensão, e isso não nos torna melhores e nem piores, apenas em diferentes estágios de compreensão. O que pode ser muito importante para nós, para o outro não fará a menor diferença. E tudo bem. O que não podemos é obrigar o outro a enxergar nosso ponto de vista. Se ele não estiver disposto, ou vice-versa, será apenas um debate de egos. O que importa não é o que acontece, mas como se reage. Muitos evitam assuntos sobre política, criação de filhos, religião, time de futebol e tantos outros assuntos polêmicos. A polêmica só acontece por pura falta de respeito à opinião ao que o outro pensa. Se eu gosto do azul, não posso interagir e nem considerar a opinião de pessoas que gostam de rosa? Isso é apenas uma bobagem sem fim. Vamos aprender a compartilhar aprendizados e respeitar pontos de vistas. Ao invés de criar desamor e conflito com tudo que eu ouço ou vejo. Quando morremos, não importará o nosso time de futebol, qual foi o nosso partido político ou em que religião nós pertencemos. O que irá ser colocado em avaliação é como agimos, pensamos e falamos. Se existiu amabilidade, empatia, cordialidade, respeito, sinceridade, equilíbrio e tantos outros benefícios em nossa fala, pensamento e ação. Ficamos perdendo tempo com assuntos tão tolos, nos desgastando tanto energeticamente quanto fisicamente, por simples escolhas. O que o outro escolhe não pode interferir na minha ação, no meu pensamento ou na minha fala. Se estivermos convictos, seguros e equilibrados nas nossas escolhas, nada que o outro escolher, acreditar ou falar, irá nos desestabilizar, muito pelo contrário. Estaremos receptivos para ouvi-los sem interferir no seu livre-arbítrio e muito menos julgá-los pelas suas escolhas. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. Se a vida nos respeita, por que nós não podemos seguir esse exemplo? O respeito é a base de qualquer convivência. Mesmo que fôssemos viver no pico de uma montanha, isolados de tudo e todos, se não respeitamos a natureza, o ambiente em que vivemos, a solidão que nós escolhemos, o que adiantará tanto isolamento se não conseguimos aprender a base vital da vida, o respeito? A intolerância só nos leva a desordem e desamor. Não aprendemos nada com ela, apenas nos colocamos cada vez mais no fundo da escuridão da irracionalidade. A paz não é a ausência de conflitos, é administrar os conflitos em paz. Se entendermos que apenas viver em equilíbrio em tudo é a única saída para seguir evoluindo nesse planeta,
conseguiremos administrar opiniões e suas adversidades sem problema algum. Nossa opinião não pode ser única e muito menos absoluta. Somos 7,8 bilhões de pessoas vivendo apenas nesse planeta. Somos seres únicos. Inevitavelmente, vamos nos deparar com diversas opiniões, e se toda vez que nos depararmos com opiniões diferentes ao que nós acreditamos, criarmos o conflito, nossa vida será um eterno caos. E isso só revela o quanto desorganizado estamos por dentro, ao ponto de não respeitar a opinião do próximo, por mais absurda que seja. Não importa. Não precisamos concordar. Apenas respeitar a escolha do indivíduo. Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com a outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas.